Boa noite, queridos irmãos, na nossa meditação da Igreja Batista da Glória. Hoje nós estaremos no último ponto do texto de Josué capítulo 1. Como podemos viver em uma nova situação? Nós verificamos já que Josué tinha uma tarefa muito importante e difícil, conquistar a terra prometida. E Deus havia dado algumas instruções, algumas ordens para ele, para que ele fosse forte e corajoso, para que ele obedecesse a palavra e não se desviasse nem para um lado nem para o outro. E a terceira ordem que nós queremos pensar neste dia está lá em Josué capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não cesse de falar e medite dia e noite. Quando nós pensamos em meditação, para alguns vem à mente aquele monge que fica ali sentado naquela posição que é chamada de lótus. Mas seria isso a meditação bíblica? Segundo o conceito de meditação do Extremo Oriente, meditação é saber ficar em silêncio, é manter a mente vazia e buscar uma sabedoria interior. Evidentemente que essas coisas têm o seu valor. No entanto, o que a Bíblia fala sobre meditação é outra coisa. O que é meditar, então, de acordo com as Sagradas Escrituras? Eu fiz um acróstico para que a gente possa entender melhor o que significa meditar. Então, pela palavra TED, T-E-D, TED. Então, a primeira coisa que é meditar é transformar, é trocar. Então, é trocar as ideias ruins por ideias boas. Como é feito isso? Através de uma renovação da mente. Romanos 12, 1 e 2 nos ensina isso. Então, quando nós alimentamos a mente com boas coisas, quando nós pensamos em boas coisas, então nós estamos trocando, nós estamos eliminando as coisas ruins. Então, nós meditamos quando a nossa mente é ocupada com boas coisas e quando nós estamos fazendo esse processo de transformação, de troca. A segunda coisa, com a letra E, é entender. O que é meditar? Meditar é entender. Então você lê um texto e você começa a raciocinar. Você não só raciocina aquela hora que você está lendo o texto. Por isso que a instrução é medite dia e noite. Mas como que eu posso ficar lendo a palavra dia e noite? Não, você não vai ler a palavra dia e noite. Mas aquilo que você leu, você vai procurar entender. Você vai pensar durante o dia, durante a noite. O que significa isso? Então, meditar do ponto de vista bíblico é raciocinar, é tentar entender o que significa aquele texto. Também, com a letra D, é definir. Ou seja, eu estou entendendo aquilo lá, eu estou raciocinando e eu quero saber como que aquilo pode ser praticado. Como que eu pratico aquilo na minha vida? Como que aquilo funciona na minha vida? Então, isso é feito através da meditação. Então, eu fico pensando, eu fico raciocinando. Eu fiz essa troca porque eu tirei coisas ruins da minha mente, estou alimentando a minha mente com coisas boas. E agora eu estou pensando, eu estou raciocinando. Durante o dia, quando eu estou andando, quando eu estou dirigindo, mesmo quando eu estou trabalhando, então eu sou capaz de meditar, de verificar, de raciocinar, de pensar como que a palavra de Deus pode ser aplicada em minha vida. E a última letra é a letra E, que é evangelizar, porque o texto diz: não cesses de falar e medite dia e noite. As duas coisas estão ligadas. Por que elas estão ligadas? Porque quando eu falo, quando eu evangelizo, aquilo fica gravado. Quanto mais eu falo sobre a palavra, mais eu me comprometo com ela. Então isso faz parte do processo de meditação. Então são 4 coisas. Pela palavra TED, T-E-D, transformar, que é trocar.
as coisas ruins pelas coisas boas, é entender o que significa o texto, é definir como eu posso praticar aquilo na minha vida, e é evangelizar, é falar sobre a palavra de Deus. Se nós meditarmos então na palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos, como diz o texto. E ele termina assim: para fazer tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido, cumprindo a vontade e o querer de Deus. Que Deus vos abençoe.